Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos dentro de um contexto da Conferência Internacional a ser realizada em fevereiro de 2022. Já estamos antecipando as mensagens e hoje nós daremos a mensagem 3. Essas mensagens, na verdade, desde 1 até 3, estão sendo gravadas antes da minha cirurgia, para que durante o tempo da recuperação pós-cirúrgica não venha a faltar, palavra profética para as igrejas e não falte alimento na mesa do povo de Deus. Essa mensagem está sendo gravada no dia 21 de janeiro e será transmitida, irá ao ar no dia 6 de fevereiro. E o título da mensagem 3 é a edificação da igreja. A leitura bíblica, Mateus 16, versículos de 13 até 23. Como hoje está sendo transmitida essa mensagem num domingo, sempre lembramos que aos domingos nós fazemos as nossas ofertas para o Senhor, para a obra do Senhor. Também hoje não é diferente, não se esqueçam de fazer as suas ofertas. Nós temos falado que o Senhor, a partir de Mateus 16, nos traz uma grande revelação, e essa grande revelação vem mudar, inclusive, o rumo do livro de Mateus, que tem nos apresentado desde Cristo, que veio da descendência de Davi, filho de Davi, e ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele, ele veio para trazer Deus conosco, e então ele veio para trazer o reino celestial aqui na terra, porque desde a rebelião de Satanás e desde a queda do homem, a criação aqui na terra se desconectou de Deus, saiu do governo de Deus. Portanto, hoje na terra, os seres humanos vivem uma vida caótica, debaixo da corrupção, debaixo do engano e com muitos sofrimentos, muitas aflições e muito esgotamento, desgaste e cansaço. Mas graças a Deus, Deus não nos abandonou, Ele enviou seu próprio Filho para ser o Rei do reino dos céus, para trazer o reino novamente aqui na terra. João Batista, ele já pregava como precursor de Jesus: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E quando Jesus chegou também, ele passou a pregar: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E uma vez chegado o reino dos céus, a vida humana daqueles que entrarem para o reino, aqueles que são pobres em espírito, eles então terão a sua vida reorganizada, terão a sua vida posta em ordem e novamente terá vida e terá felicidade na sua vida. E então, desde então, o Senhor passou a curar, passou a expulsar demônios, passou a tirar da situação de corrupção as pessoas que estão com o coração contrito e quebrantado, e ele passou a curar, e ele passou a apacentar como ovelhas, vindo como pastor. E não só isso, ele mandou também os seus 12 apóstolos para fazer a mesma obra, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E em seguida, nós vimos ele resgatando as pessoas, mesmo debaixo da grande oposição da religião, e o Senhor finalmente chegou, no final do capítulo 15, nós vimos, ele chegou até Tiro e Sidom, resgatando também os gentios, não só os judeus.
E no capítulo 16 mostra que o Senhor abre o seu coração para os seus discípulos em um lugar especial em Cesareia de Filipe, e para mostrar que ele tem uma preocupação muito maior do que resgatar indivíduos. Ele precisa colocar esses indivíduos como materiais de construção da sua igreja, que ele irá edificar e está edificando, e essa igreja edificada, as portas do inferno não terão como prevalecer contra ela, porque essa igreja edificada será também uma casa, né, para habitação de Deus no Espírito, para o seu descanso. Portanto, a partir do capítulo 16 vem uma grande virada, e nós temos que prestar muita atenção, pois esse semestre que começa agora, né, vai nos levar, chamar nossa atenção, nosso foco para essa necessidade da edificação da igreja. Então hoje eu vou dar continuação, hoje eu vou falar um pouco do versículo 13. Na semana passada eu não pude entrar, versículo por versículo. O versículo 13 diz assim, de Mateus 16, claro: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Tá? Então, vamos ver primeiramente por que em Cesareia de Filipe. Porque Jesus não revelou essa grande revelação que está no seu coração, que é o seu mistério, né, aos discípulos em Jerusalém, né? Mas ele fez questão de levar os seus discípulos para um lugar distante para trazer essa grande revelação, desvendar o mistério que estava em seu coração. Eu vou ler uma nota da versão Restauração para vocês entenderem o que a versão Restauração interpreta. Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe está situada na região norte da Terra Santa, perto da fronteira ao sopé do Monte Hermon, no qual o Senhor foi transfigurado. Isso está em Mateus 17, podemos até ler, está aqui bem próximo no texto, na Bíblia aberta aqui por nós, versículos 1 e 2. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Esse capítulo 17 é muito interessante, mas nós vamos deixar para falar quando chegarmos nele. Mas o importante é mostrar que Jesus foi transfigurado neste monte, tá? Esse monte, no Monte Hermon, né? No qual o Senhor foi transfigurado, ficava distante da cidade santa e do templo santo, onde a atmosfera da antiga religião judaica penetrava cada pensamento humano, não deixando espaço algum para Cristo, o novo Rei. O Senhor levou seus discípulos propositadamente a esse lugar de atmosfera límpida, para que os seus pensamentos fossem libertados dos efeitos do ambiente religioso da cidade santa e do templo santo, e para que ele lhes revelasse algo novo a respeito de si mesmo e a respeito da igreja, que são a vitalidade de seu reino celestial. Isto é, sem Cristo e sem a igreja, ou sem a revelação acerca de Cristo e sem a revelação acerca da igreja, o reino dos céus perde a sua vitalidade, né? O seu conteúdo, a sua essência, né, toda está em Cristo e a igreja. Foi em Cesareia de Filipe que veio a Pedro a visão de o Senhor ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, versículos 16 e 17. Também foi lá que a igreja foi revelada pela primeira vez como o meio de trazer o reino dos céus. Então o reino dos céus estava próximo, conforme a pregação de João Batista, e também o próprio Senhor Jesus assim pregava, porque o reino dos céus viria quando a igreja passasse a existir, tá? Então a igreja
é o reino dos céus, ou melhor, a igreja é a realidade do reino dos céus. Eu vou ler uma outra nota, a nota, né, contida na versão King James atualizada. Diz assim: a cidade de Cesaré de Filipe ficava ao norte do mar da Galileia, perto das encostas do Monte Hermon. Seu nome antigo era Panéias, em homenagem ao deus grego Pan. O filho de Herodes, Filipe, reconstruiu essa cidade como parte de sua tetrarquia. Construiu essa cidade e lhe deu um novo nome em homenagem a Tibério César e em homenagem a si mesmo. Essa era, portanto, uma região extremamente pagã. Não tinha atmosfera densa, religiosa, né, da esfera de Jerusalém. Jesus costumava se intitular de O Filho do Homem, expressão que aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento, e jamais se referindo a qualquer outra pessoa. O Filho do Homem é sempre com referência ao próprio Senhor Jesus. Tá? No Antigo Testamento, em Daniel 7, 13 a 14, podemos dar uma lida, né? Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então esse título, Filho do Homem, também em Daniel 7, é usado para retratar a personalidade celestial a quem no final dos tempos Deus confiou toda a sua glória, honra e poder debaixo da sua soberania divina. É nota de King James atualizada, tá? Então agora nós chegamos à revelação de Cristo e da igreja propriamente ditos. Aqui diz, propriamente ditas, aqui diz no versículo 13, no final diz assim: Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que as pessoas, né, que me acompanharam, eles acham quem eu sou, né? Então eles responderam, os discípulos responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Quer dizer, na concepção do povo, sem a revelação de Deus, ele não passava de um profeta de Deus, tá? Então, Jesus não ficou satisfeito. Versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Né? Eu não estou satisfeito, porque o povo não tem revelação, acha que eu sou apenas um dos discípulos, mas vocês que têm me acompanhado de perto, quem vocês dizem que eu sou? Aí aparece Pedro, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa revelação só podia vir do Pai, tá? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Por que essa revelação é tão importante? Porque Cristo, por que reconhecer Jesus como Cristo? Jesus é simplesmente Cristo porque ele é o ungido de Deus. Ele é aquele que recebeu a comissão de fazer a vontade de Deus, isto é, estabelecer o reino de Deus na terra. Os irmãos entenderam? Para isso precisa de revelação.
se você achasse que Jesus é mais um dos profetas, já vieram tantos profetas, mas agora chegou o Messias, chegou o Cristo, chegou aquele que foi ungido no dia do seu batismo, não é isso? O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e Deus Pai disse do céu aberto: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele foi ungido pelo Espírito. Ele foi ungido e comissionado por Deus para realizar um trabalho. Esse trabalho é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Né? Na oração que nós vimos em Mateus 6, mostra que a vontade de Deus é feita onde está o reino de Deus. Onde há governo celestial, a vontade de Deus é feita. Então Jesus veio com a incumbência de estabelecer o governo celestial, o reino de Deus aqui na terra. Por isso ele é o Cristo. E não só isso, ele é o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Ele é o Filho do Deus vivo, ele é o segundo da Trindade, ele é o Filho, né, do Deus triuno. Deus é um só, mas na sua Trindade maravilhosa, ele é o segundo da Trindade, e ele é o próprio Deus que trouxe Deus para os homens e trouxe a vida de Deus para os homens. Então, a incumbência de Cristo é para fazer a vontade de Deus, trazer o reino de Deus aqui na terra, e a incumbência do Filho do Deus vivo é trazer vida para o homem. O que o homem precisa para sair dessa situação caótica depois da rebelião, depois da queda, é da vida de Deus. E a vida de Deus é que estabelece o reino celestial. Tá? Então, em seguida, vem a revelação da igreja. Na verdade, isso eu já falei, por isso que eu estou falando bem mais resumidamente. Versículo 18. Também eu te digo, que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Irmãos, aqui diz: tu és Pedro. Eu vou dizer o seguinte, vamos fazer o seguinte: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando fala sobre esta pedra, essa palavra em grego é Petra. E Petra significa uma rocha, onde é fundado um edifício. Então a igreja está fundada sobre essa rocha, e essa rocha, de um lado, refere-se à revelação que o Pai acabou de dar para Pedro. Então a fundação, né, da igreja está sobre a revelação dada aos apóstolos e aos profetas de Deus. Mas essa revelação, né, também diz respeito a quê? Tá? Vamos mostrar em Efésios 3. Eu já li isso na semana passada, mas vamos lá. Efésios 3, versículos 4 e 5. Eu quero chamar muita atenção de vocês para isso, né? 3, 4 e 5, ele diz assim: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. E Efésios 5 fala do grande mistério. O grande mistério é Cristo e a igreja. Então, esse é o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, essa revelação que veio por meio dos apóstolos e profetas, pelo Espírito, revelado pelo Espírito, ele está em Efésios 2:20, nós vimos isso na semana passada.
2:20, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quer dizer, a edificação é feita sobre essa revelação que Deus deu por meio dos profetas e Deus deu por meio dos apóstolos. Mas esse fundamento é o quê? Essa revelação diz o quê? Essa revelação mostra que, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Cristo, Ele é a pedra principal desse edifício, é o fundamento desse edifício, tá? Não sei se vocês me entenderam, mas esse é o significado do fundamento da igreja. E Pedro, tu és Pedro, esse nome em grego é Petros, é uma pedra para edificação, né? Assim como nós somos pedras. Por isso que em 1 Pedro 2, versículo 4, vamos ver. 1 Pedro 2, versículo 4, diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, ou a pedra viva. Claro que essa pedra aqui em grego é litos, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus é uma pedra eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, essas pedras, essa palavra pedras também é litos, que vivem, sois edificados. Vocês perceberam? Nós fomos chamados por Deus na rua para sermos o quê? Materiais, pedras para edificação da casa de Deus. Sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Presta bem atenção, essa é a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, que são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, que privilégio, que grande privilégio nós podemos hoje participar da edificação da igreja. E é muito interessante, já chamei a atenção várias vezes, Mateus 16, versículo 18, ali fala, né? Ele diz assim, Jesus diz assim: também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele diz, eu edificarei a minha igreja. Então, a tarefa de edificar a igreja é do Senhor. O Senhor é responsável para edificar a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então, ele, irmãos, com a cooperação dos membros do corpo, nós cooperamos com ele, porque ele vai edificar a igreja. E ele começou a edificar a igreja a partir do dia do Pentecostes. Lá em Atos 2, vamos dar uma olhada. Lá em Atos 2, a partir do versículo 1, começou a produção, geração da igreja.
A igreja foi gerada naquele dia. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Né? Então, versículos 41 e 42, vamos dar uma olhada. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Vou ler o versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia dos que iam sendo salvos. Irmãos, eu fiz questão de ler esse texto para vocês perceberem que mudou uma dispensação, né? Era resgate de indivíduos, agora passou a convivência desses indivíduos na igreja, na vida da igreja, passaram a reunir, né? Eles tinham reuniões, passaram a servir e passaram a pregar o evangelho. Quer dizer, esse era o início da vida normal da igreja. Começou a edificação da igreja nesse momento. Infelizmente, irmãos, 20 séculos se passaram. Depois de 20 séculos, essa profecia não foi cumprida. Ainda nós não vemos a igreja totalmente edificada. Portanto, irmãos, esta é a nossa preocupação. Por sermos, ou pelo menos nós entendemos assim, que somos a geração final, os trabalhadores de última hora, nós somos o pequenino rebanho que o Senhor agraciou a dar-nos o seu reino. Ele passou a nos usar, embora sejamos pouco em número, pouco em poder, pouco em capacidade, e ele passou a nos considerar como a igreja em Filadélfia, de pouca força, mas nós guardamos a sua palavra e nós não negamos o seu nome, e ele então tem posto diante de nós uma porta aberta. E a partir de então, né, nós percebemos que a aurora está chegando, nós percebemos que o tempo de Apocalipse chegou, os 7 espíritos passaram a atuar e grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio, né, a partir de agora. Então nós cremos que a edificação da igreja está nas nossas costas. Nós não podemos falhar. Nós precisamos cooperar com o Senhor, porque a responsabilidade é dele e também nossa. E nós queremos cooperar com o Senhor para que essa edificação seja feita ainda na nossa geração. Então, uma coisa é Cristo resgatar do mundo indivíduos, mas outra coisa é edificar juntos essas pessoas em uma só entidade coletiva. É diferente. Somente quando ocorrer essa edificação, Deus então terá a sua habitação para o seu descanso eterno. Isso está em Efésios 2, nós já lemos, vamos ler outra vez. Efésios 2, nós lemos na semana passada. Efésios 2, né? No versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado, lembra que eu chamei a atenção na semana passada, a necessidade de nós aprendermos a nos relacionar com outras pessoas que o Senhor chamou para
edificação, nós aprendemos a nos edificar com essas pessoas, então nós precisamos de ajustes. Não estávamos acostumados a conviver com essas outras pessoas, não temos essa capacidade de relacionamento, mas graças a Deus, Deus providenciou tudo que nós precisamos. Nós vamos falar isso mais tarde ou na próxima mensagem. E a intenção de Deus é nos edificar em um edifício só, né? Então precisamos ser ajustados para que esse edifício possa crescer. Esse edifício vem pelo crescimento, cresce para o santuário ou o templo dedicado ao Senhor. Versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Para quê? Estamos sendo edificados, irmãos. Imagina, o céu é o trono de Deus, a terra é o estrado do seu pé, tudo foi feito por Ele. Que casa nós vamos fazer para Ele habitar? Não há uma casa, né, suficientemente grande ou digna para a habitação de Deus, mas Deus procura a habitação de Deus no Espírito, justamente na edificação que esses que Ele chamou, né, vai fazer essa casa espiritual, né, Ele vai, vamos edificar a igreja para a habitação de Deus no Espírito. Olha, quanta honra, quanto privilégio, nós vamos dar descanso para Deus finalmente. E aqui também diz as portas do Hades, voltando lá para Mateus 16, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Irmãos, quem é a porta do Hades? Colossenses capítulo 1, versículo 13, como diz? Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O império das trevas aqui pode ser traduzido também a autoridade das trevas ou o poder das trevas. Então existe o reino de Deus que sempre existiu, de eternidade passada até a eternidade futura. Mas surgiu uma outra autoridade, um outro poder, que é o poder das trevas, a autoridade das trevas, desde que Satanás desafiou a autoridade de Deus. E ele influenciou também o homem na queda do homem, e ele também tirou o homem do reino de Deus e colocou na autoridade das trevas, no poder das trevas. Mas, queridos irmãos, a igreja, a única coisa que vai derrotá-la, além de Deus e Cristo, é a igreja edificada. Quando a igreja for edificada, nós vamos dar um lugar de descanso definitivo para o nosso Deus, mas antes nós vamos derrotar as portas do Hades. Nós vamos derrotar o poder das trevas. Nós vamos derrotar Satanás, os seus seguidores. Por isso, irmãos, é muito importante a edificação da igreja. Em Mateus 16, irmãos, começa realmente uma etapa muito séria, é onde nós precisamos focar a nossa atenção nesse semestre. Se não, a igreja não tem como vencer se ela não estiver edificada. Se ela não estiver edificada, se ela estiver dividida. Irmãos, um reino dividido nunca prevalecerá. Então, se nós ainda temos muitas opiniões diferentes, opiniões naturais, pensamentos naturais, cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, cada um tem uma direção para dar, irmãos, essa igreja não edificada, não vamos derrotar Satanás nunca. Mas graças a Deus, irmãos, está ocorrendo a edificação da igreja entre nós. Estamos cada vez mais, edificados, harmoniosos, somos cada vez mais cúmplices uns dos outros, cúmplices da palavra profética, somos um com o Senhor, somos um com a direção da palavra do Senhor, e isso está acontecendo. E nós vamos derrotar, a porta dos Hades. E mais do que isso, irmãos, a igreja também é o reino dos céus, é o que está registrado logo em seguida em Mateus
16. Vamos lá. Mateus 16, aqui diz assim, versículo 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Né? Então, irmãos, o que quer dizer isso? Tá? Isso mostra que, de um lado, tanto é que muitos têm esse conceito de que essa chave foi dada para o apóstolo Pedro, e é Pedro que abre, né, e fecha. Claro que foi dada para Pedro com a incumbência de abrir a igreja, a porta do reino dos céus, para os judeus que crerem no dia do Pentecostes. Tá? E também lhe deu a outra chave, por isso que são as chaves, a outra chave para Pedro também abrir a porta do evangelho do reino dos céus para os gentios na casa do Cornélio. Não é isso? Isso está em Atos 2, nós já lemos, e Atos 10. Vamos dar uma olhada em Atos 10. Atos 10. Atos capítulo 10, versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não tem acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e o qual andou, né, por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhos de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos, que mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Quer dizer, ele ainda estava dando testemunho de como os judeus que creram, né, entraram por essa porta do reino dos céus. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós que receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Irmãos, abriu a porta para os gentios sem que Pedro, na verdade, quisesse. Pedro estava dando testemunho, né, do que aconteceu em Jerusalém, e de repente o Espírito Santo não aguentou. O Espírito Santo: eu vim aqui para batizar os gentios também. Abriu a porta, né, para que nós, irmãos, acho que a maioria de nós é formada por gentios, e nós também entramos por essa porta, pela segunda chave, né, para o reino dos céus. Então essas duas chaves, por causa disso, irmãos, né, é conhecido até hoje que Pedro é que detém a chave. Na verdade, irmãos, essa chave foi dada por Pedro como representante da igreja. A igreja que tem essa chave. Hoje a igreja prega o evangelho, a igreja abre a porta, tanto é que a igreja em Filadélfia, não é isso?
tem o Senhor, né, que tem a chave de Davi. Então, aquele que tem a chave de Davi está na igreja de Filadélfia. Né? Embora Pedro já não estivesse aqui na terra, mas a chave de Davi continua com a igreja. Tá? Então é bom vocês terem essa noção correta da interpretação. E então, queridos irmãos, a vida normal da igreja é o reino dos céus hoje na terra. Isso é confirmado em Romanos 14, que nós lemos bastante, né? Romanos 14, 17. Vamos ler outra vez. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui se refere, irmãos, à vida da igreja. Se refere à igreja. Então, a igreja é o reino de Deus. A igreja é o reino, né, dos céus. Portanto, queridos irmãos, como reino de Deus, a igreja possui autoridade de amarrar ou soltar aquele ou aquilo que o céu amarrar ou soltar. Tá? Vamos voltar para entender o que eu estou falando. Mateus 16, né? Mateus 16. O que ligares na terra, esse ligar é amarrar, não é conectar, é amarrar, né? E o que desligar é o que soltar, tá? É contrário. O que a igreja atar aqui na terra, amarrar aqui na terra, e o que a igreja desamarrar, o que a igreja libertar, o que a igreja soltar aqui na terra. Na verdade, a igreja só faz aquilo que o céu permite. Por isso que a igreja é o reino dos céus. Então, quando a igreja amarra alguma coisa na terra, ou desamarra alguma coisa, ou liberta alguma coisa na terra, é porque a vontade de Deus já foi feita nos céus. A igreja apenas reage ao que o céu já decidiu, tá bom? Então, porque o governo é celestial. Não é a igreja é o centro do governo, né? Deus é o centro do governo, tá? Portanto, irmãos, nós precisamos edificar a igreja. Não podemos falhar. Vamos edificar a igreja. Mas agora eu vou passar a mostrar para vocês, irmãos, os problemas para a gente, na edificação. Os problemas. Gálatas 5. Deus vai ter grande dor de cabeça então para nos edificar, né? Gálatas capítulo 5. Porque nós, pela queda, nós somos todos egoístas, individualistas, só pensamos em nós mesmos, cada um pensa em si mesmo, né? Então nós temos muitos problemas de relacionamento. Então Gálatas 5, versículo 19, ali fala assim: porque o Senhor, Ele quer nos transferir de esfera, da esfera da carne para a esfera do Espírito. Arrependei-vos é fazer essa transferência. Não é uma mudança, uma conversão de 180 graus no mesmo plano, mas é uma transferência de esfera da carne para a esfera do Espírito. Portanto, irmãos, na esfera da carne não temos como ser edificados com outros. Não tem. Não tem jeito, não tem solução. Eu não consigo ser edificado com ninguém na esfera da carne, tá? Por isso aqui diz, versículo 18 fala assim: pois se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Mas versículo 19 fala: as obras da carne são conhecidas e são... Irmãos, eu vou ler na versão King James atualizada, talvez os termos, né, sejam mais compreensíveis para nós, né? Ali diz assim: as obras da carne são, quer dizer, se nós permanecemos no plano da carne, na esfera da carne, irmãos, o que pode produzir de nós é isso aí, tá? Eu vou ler aqui na King James atualizada. Imoralidade sexual, isso edifica? Impureza, aqui diz, imoralidade sexual, vírgula,
impureza e libertinagem. Essas duas coisas estão ligadas, tá? Impureza e libertinagem. Idolatrias e feitiçarias também estão ligados. Idolatrias e feitiçarias. A partir de agora, daí para frente, irmãos, são todos problemas de relacionamento. Ódio, discórdia, ciúmes. Tem ou não tem ódio entre nós, entre seres humanos? Tem ou não tem discórdia? Eu não concordo com você. Eu tenho o meu jeito de pensar, né? E ciúmes. Quando alguém é mais usado por Deus ou alguém, né, consegue um resultado melhor do que você tem ciúmes. E ira. Logo, irmãos, é difícil a gente, né, dizer que não temos ira. Ira. Egoísmo. Isso está em King James atualizada. Egoísmo. Dissensões. Facções, causar divisões na igreja, formar partidos, né? Eu prefiro esse, eu prefiro aquilo, né? Esses aqui nós pensamos do mesmo jeito. Irmãos, isso tudo destrói a edificação da igreja. E inveja. Depois vem uma outra categoria: embriaguez, orgias e tudo quanto pareça com essas perversidades, contra as quais advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, Paulo é muito claro aqui em Gálatas 5, não herdarão o reino de Deus, porque nós nunca vamos conseguir edificar a igreja para o Senhor ter um lugar de habitação. E Colossenses 3 também, vamos dar uma olhada em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, nós temos essa natureza terrena, na esfera da terra. Irmãos, nós temos essa natureza. Não adianta a gente querer melhorar. Tem gente que fala, não, eu vou melhorar. Daqui para frente, eu juro que não vou repetir esses mesmos erros. Irmão, não adianta. Se você está na esfera terrena, você tem a natureza terrena e você vai acabar praticando essas coisas terrenas, tá? Que são o quê? Vou ler de novo na King James atualizada, que usa alguns termos mais compreensíveis. Imoralidade sexual, impureza, são as mesmas coisas lá, né? De Gálatas 6. Mas agora, livrai-vos de tudo isso, tá? Gálatas 5, né? Perdão, Gálatas 5. Eu pulei um pouco aqui, tá? Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade. Irmão, todos esses são problemas de edificação. Problema para a edificação. Maldade, difamação. Irmão, nós queremos, né, no nosso natural, queremos fazer mal para uma das pessoas que eu tenho ciúmes, tenho inveja, né? E difamação. A gente, né, no passado, houve muito problema de difamação. Falar mal, sabe, não ter, vamos dizer assim, nenhuma preocupação, né? Nenhum temor de difamar, e principalmente quem está à nossa frente. Irmão Dom, que sofreu muito entre nós isso, né? Difamação, que mais? Palavras indecentes do falar. Irmãos, infelizmente o nosso mundo hoje, né, usa palavrões, né, para cima e para baixo. E nós acabamos também nos acostumamos, certo? Seja vendo a mídia, assistindo filmes, seja convivendo com as pessoas. Irmão, nós também, e o nosso jovem, nossos adolescentes, crianças, acabam também tendo esse jeito indecente de falar. Irmãos, vamos evitar isso, né? Isso não edifica, tá? Onde estou? Peraí, eu acho que pulei aqui, peraí. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância,
ganância, e que também é idolatria. Tá? Aí eu pulei um trecho. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar, e não mintais uns aos outros. Irmãos, a mentira, falar meias verdades e omitir verdades, né? Falar parcialmente, irmão, tudo isso não edifica. Nós só destruímos, né, a edificação da igreja. Porque não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com as suas atitudes. Isso está em King James atualizado. Então, essas são as atitudes do velho homem. Se você não desvestir, você não tirar essa roupa do velho homem, você vai viver assim e a igreja nunca vai ser edificada. Portanto, irmãos, vamos aprender a nos desvestir dessa roupa do velho homem, porque o velho homem tem essas atitudes, queira você ou não. Tá? E também em 2 Timóteo 3, Paulo adverte a Timóteo que nos tempos finais, que nós estamos já nos tempos finais, tá? Eu vou ler também na King James atualizada. Ele diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Quer dizer, amar a si, irmãos, não edifica. Serão ainda mais gananciosos. Nós vimos há pouco sobre a ganância, mas agora, nos tempos finais, serão ainda mais gananciosos. Serão arrogantes, serão presunçosos, serão blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos. Irmãos, a ingratidão está já correndo à solta aqui, né? Na nossa geração. Ímpios, sem amor, sem afeição, não parece nem homem mais, né? Incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes. A inconsequência, irmãos, está também correndo solta aqui, né? Todo mundo faz as coisas, não querem saber, eles não querem saber qual é o resultado, né, o prejuízo que dá para a sociedade e leva para os outros. Inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Prefiro, né, eu ser feliz, eu prefiro eu ter prazer do que me preocupar com Deus, com as coisas de Deus. Com aparência de piedade. Além de tudo isso, irmãos, ainda tem a aparência de piedade. Todavia, negando o seu real poder. Tá? Irmãos, qual é a solução? Mateus 16, voltando para Mateus 16. Qual é a solução? Se nós não temos como edificar a igreja. No velho homem, na natureza terrena, nós temos tudo para destruir a edificação. Não temos como edificar, né? Versículo de 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de si, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, a única solução para esse problema do velho homem, para esse problema que nós herdamos na queda do homem, a natureza terrena,
não temos nenhuma virtude capaz de ajudar ou favorecer a edificação da igreja. Então, irmãos, só nos resta uma única coisa, é a cruz. A cruz e a morte, né? A cruz é a solução para a natureza do pecado. Nós temos que morrer para esse mundo, morrer para essa natureza terrena. Então a cruz não somente solucionou os problemas com os pecados cometidos, mas também a cruz trata com a natureza satânica injetada na carne do homem, lá no jardim do Éden, na queda do homem. Isso está em João 3, 14 e 15. Nós vimos quando Jesus falou para Nicodemos, né? João 3. Aí, na verdade, é uma explicação, né? João 3, 14, Jesus disse para o Nicodemos: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, na cruz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nós irmos para uma outra esfera, sair da esfera da carne, sair da esfera terrena, saímos da esfera do velho homem, nós irmos para a esfera da vida eterna, a esfera do céu, tá? Então essa é a nossa única saída. Deus então, Romanos 8:3, esse versículo já falei demais, mas eu não canso de falar. Romanos 8:3 diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Irmãos, o Antigo Testamento todo gira em torno dessa dificuldade que a lei tem para lidar com a carne. Porque para lidar com a carne, irmãos, a lei fica doente, a lei fica enferma, a lei é insuficiente para lidar com a carne do pecado. Então isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. Quer dizer, Jesus Cristo não veio em pecado, mas ele veio em semelhança da carne pecaminosa, da carne do pecado, porque Jesus Cristo foi gerado do Espírito Santo, né, na Maria. Jesus Cristo é o único que foi nascido de mulher. Não teve participação do homem, portanto, Jesus Cristo não nasceu em pecado. Ele, através da Maria, ele tomou a semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus, então, usou a semelhança da carne do pecado de Jesus e levou o pecado, né? Condenou Deus na carne o pecado, como se fosse uma ratoeira que atraiu o rato para dentro e levou para a morte, levou para a cruz. Então, graças a Deus, irmãos, por causa disso, a nossa carne, irmão, foi crucificada com Cristo e com ela o pecado. Então, esta é a solução que Deus achou. Por isso, em Romanos capítulo 6, versículo 6 diz assim, né? Ou vamos ler desde o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Chega de andar pela natureza terrena. Chega de ser escravo da carne. Chega de ser, né, vítima dessas obras da carne que não nos deixem edificar a igreja. Mas graças a Deus, hoje podemos andar em novidade de vida. Por quê? Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído,
né? E não sirvamos o pecado como escravo. Nós saímos então dessa esfera da carne, dessa esfera do velho homem, porque o nosso velho homem também morreu na cruz, juntamente com Cristo. Essa é a solução que Deus achou para nos tornar, irmãos, úteis para a edificação. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. E vamos lá. Vamos para Romanos 8, 9 e 11. Romanos 8, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Irmãos, esta é a solução, é a salvação. A carne, né, foi condenada na cruz. E o velho homem foi crucificado, né? E assim, irmãos, nós não precisamos mais viver na carne. E como não viver na carne? O versículos 5 e 6 de Romanos 8 nos ensina um segredo. Irmãos, quem leva a nossa alma, o nosso ser, para um lado ou para outro, é a nossa mente. Existem duas possibilidades, duas alternativas para o homem escolher. Ou ele escolhe permanecer no plano da carne, no plano da terra, terreno, no plano do velho homem, ou ele escolhe viver no plano celestial, no plano do novo homem, né, no plano do Espírito. E nós podemos escolher, e nós podemos definir isso, decidir a qualquer momento, e temos essa decisão diante de nós. Como? É a nossa mente que define. Se eu coloco a minha mente, né, aqui diz assim, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne, coloca a sua mente nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, coloca a sua mente nas coisas do Espírito. É fácil. Daqui para frente, irmãos, nós é que fazemos a escolha. Como fazemos a escolha? A nossa mente, né, é a chave para fazer a escolha. Coloque a sua mente aonde? No Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Quer dizer, se você coloca a sua mente na carne, o que resulta é a morte. Mas o do Espírito vai para a vida e paz. Se você coloca a sua mente no Espírito, o resultado é vida e paz. Por isso, irmãos, nós é que escolhemos. E dessa forma, irmãos, aqui, né, por isso que onde eu estou aqui. Então, eu queria ler para vocês, era isso, né, o Romanos, versículo 9, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, nós temos hoje, o Espírito habita em nós. E o Espírito de Deus habita em nós, aqui diz no versículo 9, e também o Espírito de Cristo. Muitos têm essa dúvida, irmãos. Quem está de fato em nós? É o Pai? É o Filho? Ou o Espírito Santo? Irmãos, na verdade, é o próprio Deus triuno está em nós. O Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Cristo está em nós. E o Espírito daquele que Deus usou para ressuscitar Cristo também está em nós. Né? Versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também vivificará ou dará vida também a vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que já em vós habita. Irmãos, aleluia! Quem habita em nós? Deus, Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo. O próprio Deus triuno, irmãos, hoje habita em nós. Tá? Por isso, irmãos, não temos desculpa, irmão, de não vivermos no Espírito. Versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque nós temos o Espírito de Deus aqui dentro de nós. Nós podemos escolher pela nossa mente
inclinar nossa mente no Espírito e nós seremos guiados pelo Espírito. Portanto, irmãos, não temos desculpa de não vivemos no Espírito. E nós podemos ser úteis na edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, Efésios 2 de novo, vamos lá para Efésios 2. Senhor Jesus. Deus quer, Jesus está desesperado pela edificação. E nós é que decidimos, depende de nós, né? Nós é que temos que tomar uma decisão. Efésios 2, versículo 13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos longe, nós, os gentios, estávamos longe, mas hoje nós somos aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Irmãos, primeiro problema para a edificação, essa inimizade já está incrustada entre os judeus e os gentios, certo? Então existe essa parede de inimizade, mas Cristo na cruz, Ele fez a paz, porque Ele é a nossa paz. Ele derrubou essa parede de inimizade entre esses dois povos. Na verdade, irmãos, Ele derrubou a parede de inimizade entre qualquer povo, quaisquer povos, não é isso? Porque nós temos muita dificuldade de nos relacionar com pessoas diferentes, com pessoas de culturas diferentes, com pessoas de nível social diferente, segmento diferente de conhecimento, e nós temos muita dificuldade. Irmãos, Cristo na cruz, Ele aboliu, aqui diz, né? Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, numa dessas mensagens eu vou falar um pouco sobre a paz, tá? Então, graças a Deus, irmãos, hoje, nesse novo homem, Deus quer que nós tiremos, nos despimos do velho homem. No velho homem, irmão, nós somos egoístas. No velho homem somos o quê? Nós somos arrogantes. No velho homem nós somos individualistas. Mas, irmão, no novo homem, não. No novo homem, irmão, não tem divisão entre povos, porque Cristo fez a paz, tá? Então, graças a Deus, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. E esse corpo, irmãos, é o corpo de Cristo. Mesmo corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Longe, gentios, perto, os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Hoje não é mais pela lei, né? Pelo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, sois da casa de Deus. É aí que vem em seguida, irmãos, edificados sobre o fundamento, tá? Então, no fim, irmãos, Deus deseja que sejamos edificados para a habitação de Deus no Espírito. E Deus está fazendo esse trabalho entre nós. Colossenses 3, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse novo homem, no qual
não pode haver grego nem judeu, não tem mais diferença entre povos. Não pode haver circuncisão e nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo ou livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. Irmãos, esse é o novo homem. Deus está querendo edificar-nos dessa forma, tá? Por isso, revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Quer dizer, agora precisamos aprender a viver no Espírito, e que no Espírito, irmão, nós temos todas essas qualidades para a edificação. Primeiro é a compaixão. Nosso Senhor Jesus Cristo, como Rei do Reino dos Céus, veio aqui na terra, irmãos, ele exerceu a sua compaixão, compadeceu-se das multidões, ele viu como que estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, nós precisamos também aprender com ele a ter essa qualidade celestial de exercer splanknon, a compaixão, quando olhamos para um irmão, irmãos, não olhamos com olhos críticos, mas com olhos de compaixão. Procurar entender um ao outro, a dificuldade de cada um, a exercer empatia. E também de bondade. Nosso coração, os nossos olhos, irmãos, tem que ter olhos, serem olhos de bondade, não olhos de maldade, querendo fazer mal para os outros, mas de bondade e de humildade, irmão, sempre humildade, porque a humildade, irmão, vai nos manter na bênção de Deus até o final. Amém. E também de mansidão. Não vamos nos perder em gritarias, vamos nos perder em perder a calma. Não, vamos aprender a viver em mansidão, aqui de longanimidade, é paciência, constante ao longo do tempo. Suportai-vos uns aos outros. Aqui, suportar aqui vamos apoiar um ao outro, vamos dar suporte um ao outro. Em lugar de tirar tapete dos outros, vamos suportar, vamos dar apoio, vamos cuidar, vamos ajudar uns aos outros, certo? Nunca olha para algum irmão como seu concorrente, porque nós somos membros do mesmo corpo. E que mais? Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Irmão, vamos aprender a perdoar. Perdoar, irmãos, é qualidade tão difícil, tão difícil. Eu vou dizer para vocês, na verdade, quem está cheio da graça de Deus, quem está cheio de vida, a maturidade de vida é quem tem mais facilidade em perdoar. Irmãos, geralmente quem é imaturo não consegue perdoar. Irmão, vamos aprender a perdoar uns aos outros, porque Cristo nos perdoou tão grande dívida. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Única coisa, irmãos, que vai nos levar a nos unir, nos vincular, nos conectar com perfeição é o amor. Então vamos buscar esse amor ágape, amor de Deus. E seja a paz de Cristo, de novo veio a paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Tá? Então, irmãos, vamos aprender a despir. Na prática, revestir do novo homem, irmãos, é revestir de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, zelando uns pelos outros e perdoando mutuamente. Já estou usando os termos de King James atualizado. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Esse texto
né, de King James atualizado, eu gostei muito, né? Nós somos convocados para viver em paz. Irmãos, é em paz que se edifica a igreja, como membros de um só corpo. Sem o exercício, queridos irmãos, dessas virtudes do novo homem no nosso relacionamento, simplesmente não há edificação. A edificação não vai acontecer entre nós se nós não tomarmos o caminho da cruz, o caminho da morte do nosso velho homem, e nós temos, irmãos, a decisão na nossa mão todos os dias de fazer uma escolha certa. Nós não queremos mais viver, irmãos, no plano da nossa carne. Não queremos mais viver, irmãos, debaixo da escravidão do pecado, né, de tantas coisas que nos dividem, né? Ódio, né? De egoísmo, arrogância, ciúmes, invejas, tantas coisas, né? Mas graças a Deus, irmão, nós temos em nós, né, o poder de decisão, isto é, colocar nossa mente sempre no Espírito. Por isso em Colossenses 1 fala, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Vamos colocar nossa mente sempre nas coisas lá do alto, que é o nosso governo celestial. Os céus têm que governar a igreja aqui na terra. E dessa forma, irmãos, a edificação vai ocorrer. A edificação vai acontecer e, finalmente, as portas do Hades vão ser derrotadas. Por quê? A igreja edificada, irmãos, não tem quem vença ela. Não, as portas, o poder das trevas não vence, né, contra a igreja edificada. E mais do que isso, a igreja edificada dará um lugar de descanso para Deus. Deus terá uma casa para dizer que é a casa dele. Pode dizer, essa é a minha casa, onde eu tenho descanso, onde eu me sinto em casa. Irmãos, é disso que Cristo quer fazer para Deus, a habitação de Deus no Espírito. Deus abençoe você, né, com mais essa revelação. Essa revelação não fique no campo teórico, mas vamos arregaçar nossas mangas, vamos viver no Espírito, vamos nos desvestir do velho homem, vamos vestir do novo homem, vamos usar as qualificações, as qualidades do novo homem, irmãos, para edificação da igreja. Amém. Aleluia.